Boa noite a todos e todas. Bom, galera, boa noite de novo. Vamos seguir, então, com o nosso curso de ética profissional. Eu preciso dar um aviso antes da gente começar. Quinta-feira, agora, dia 2 de dezembro, eu não vou poder dar aula. A partir de amanhã, quarta, até sexta-feira, eu vou estar em um treinamento por ser conselheiro do CRCRJ. Então, quinta-feira, agora, não haverá aula. A gente vai ter hoje, que é o capítulo 1, e nós vamos, então, pular para terça-feira que vem, dia 7, com o capítulo 2. Ok? Não vai ter aula e nem tarefa. Vamos lá. Aí eu vou repetir isso daí no final da aula. Bom, nós tivemos na quinta-feira passada, foi quinta-feira, a introdução, e agora a gente vai para o capítulo 1 do livro, Conceitos de Ética e Moral. Quem começa a estudar ética, quem começa a falar sobre ética, normalmente gosta de fazer distinção entre conceitos de ética e moral. Tem pessoas que acham que os conceitos são muito parecidos, por isso eles poderiam ser usados como sinônimos, e tem outras pessoas que veem uma clara distinção entre ética e moral, portanto, não permitindo, digamos assim, teoricamente, a confusão, a similaridade entre esses dois conceitos. Então, esse primeiro capítulo é sobre isso. Aí eu fui fazer uma... Tem que parar de vez em quando aqui para a galera poder entrar. Eu fui fazer uma varredura na internet, peguei algumas coisas e vi muito material que trata sobre ética e moral. E aí eu acho até que esse da esquerda de cima aqui resume bem uma certa confusão sobre a utilização desses dois conceitos, levando aí a essa foto aí de cara de quem está desesperado. Afinal de contas, como é que a gente vai estudar esse tópico se tem assim uma profusão de conceitos diferentes? Vamos então a essas questões. Bom, então só lembrando, eu pego alguns itens do livro, tá, de modo que cubra o capítulo de uma certa forma, e coloco aqui alguns comentários a respeito desse capítulo. Então, começando aqui, para esses dois autores, ética é a parte da filosofia que se ocupa com a reflexão, e aqui já vem um ponto que eu acho que é importante. Tem alguns autores que citam que apenas a reflexão, ou seja, o ato de refletir, já é a ética em si. Esses autores, por exemplo, não gostam de falar assim, eu tenho a minha ética, você tem a sua ética, como quem diz, eu me comporto de uma determinada maneira, você se comporta de uma outra determinada maneira, sua. Então, alguns autores não gostam dessa classificação e nomeiam a ética simplesmente a reflexão sobre os atos que se faz ou que se deixam de fazer. Tá? Então, essa questão da reflexão ela é muito importante para o estudo de ética, para um curso como esse aqui.
alguns autores, inclusive, eles, quando a gente está estudando, por exemplo, digamos que tem um vídeo aí que eu gosto de colocar, que eu não sei se eu vou conseguir lembrar de colocar esse período, de um policial, acho que eu falei na última aula, um policial que está passando mal, ele faz uma prisão, está passando mal, começa a ficar sufocado, a pessoa que ele está prendendo pede para ele soltar ele da algema, ele está caindo assim, morrendo, consegue soltar esse criminoso, o criminoso vai, passa para trás dele, aperta a barriga para que ele pudesse expulsar o que estivesse fazendo ele ficar sufocado, ou seja, o cara que ele estava prendendo acabou de salvar a vida dele. E para primeiro espanto do vídeo é o criminoso não sair correndo quando podia, né, e ficou ali esperando o policial recobrar o estado normal e continuar efetivando a prisão. E segunda questão interessante do vídeo é que o policial liberou o cara. Né? Você salvou minha vida, eu não vou prender você. Tchau. Então, refletir sobre essas questões, ela tem muito mais valor para a ética do que em si saber se o ladrão está certo, se o ladrão está errado, se é culpa da sociedade, se o policial deveria ter prendido o cara, se quando o policial soltou o cara tinha que ter corrido ou não correu, sei lá, ou assim que o cara viu que o policial se recobrou lá a saúde, que ele podia já sair, nada disso importa muito, mas refletir sobre isso, sim. Né? O que você achou disso? Como é que esses exemplos batem com os seus princípios na vida? Tá? Então, essa reflexão é que se tem de ideia que praticar reflexões parecidas com essas, de acordo com alguns exemplos que vão ser apresentados aqui ou em outros cursos de ética, fazem com que o nosso comportamento perante a sociedade, teoricamente, seja melhores. Agora, não melhores no sentido de que nós todos vamos ficar melhores, pessoas mais boazinhas depois de um curso de ética. Não é essa a expectativa. A expectativa é que, sim, nós tenhamos mais capacidade de praticar esta reflexão. Então, reflexão para um curso de ética é basicamente o que se espera como resultado bom, positivo. Sobre noções e princípios que fundamentam a vida moral. Então, quando a gente fala sobre questões de moral, estamos efetivamente falando sobre as qualidades de ser bom ou mal, ok? Certo ou errado. Moral corresponde a um conjunto de regras de conduta assumida por indivíduos de um grupo social com a finalidade de organizar as relações interpessoais segundo os valores de bem ou de mal. Então, essa figurazinha aqui do anjinho e do demônio que constantemente estão nos assediando, digamos assim, nossos pensamentos, né, nossa razão e a nossa emoção, aqui o coração, isso aqui tem a ver com moral e não com ética. A ética seria a reflexão sobre essas questões. Por que o anjinho tem essa característica? Por que o diabinho tem essa característica? Por que esse cara aqui gosta mais do diabinho? Por que esse cara aqui gosta mais do anjinho? E quais são as razões que levaram ele a ter esse tipo de decisão? Então, fazer essas elucubrações, esses questionamentos, essa reflexão, enfim, é que é a ética, ou seja, o estudo de questões relativas à moral, ou seja, os valores de bem e do mal. Resumindo, então, a ética é reflexão sobre a vida moral, estudo de princípios, moral, relações com base no bem ou no mal, conjunto de regras. Então, está aí a opinião de Aranha e Martins. Então, muita coisa escrita, eu gosto de destacar, né? Então, ética sobre reflexão da vida moral, e moral um conjunto de regras relativas às relações interpessoais, que tem a ver com bem e mal, certo ou errado. Ética, reflexão, moral, bem e mal, certo e errado. Ambos os termos remetem aos costumes. Ética e moral podem ser tratados como sinônimos quando se refere a costumes. Então, essa ideia desse autor aqui, o Ghirardelli, né? E a Marilena Chauí, que é uma
estudante de filosofia lá da USP, se não me engano. Uma outra pessoa que tem como ética e moral como sinônimos, por se referirem a um conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade e como tais são considerados valores e obrigações para a conduta de seus membros. Então, a gente viu aqui no anterior um autor que difere bem o que é ética e o que é moral, ok? Esses dois aqui. E nós estamos vendo aqui dois que já pensam de outra maneira, acho que são sinônimos. Tá? E costuma ter em prova, por exemplo, daqui da nossa disciplina, essa expressão da sua opinião em relação a isso. Então, já por isso até que aparece já no início, é interessante você ter alguma reflexão, algum ponto de vista em relação a isso. E lembrando que não há nessa e em outras questões sobre ética também, na minha disciplina, esse que está gritando é o meu bebê aqui, sobre certo ou errado. Tá? Então, afinal de contas, são ou não são sinônimos? Isso não importa para o nosso estudo. Importa o que você vai achar, se é ou não, e os argumentos que você vai usar para fundamentar a sua opinião. Tá, vamos lá. Então, ética e moral, costumes para a conduta. Eu vou pedir para vocês... eu vou precisar de uns 2 ou 3 minutos, porque tem um procedimento que eu preciso fazer. Eu estava checando um arquivo que estava sendo baixado, ele foi baixado. Eu vou pedir para vocês de 2 a 3 minutos, por favor, uma licencinha aqui. É como se eu estivesse na aula, apertado para ir ao banheiro, vou lá e já resolvo. Não é isso não, mas é como se fosse, tá? Eu estou baixando um arquivo que eu vou precisar viajar agora, depois dessa aula, e eu preciso mandar esse arquivo, eu preciso baixar ele, modificar e subir para o YouTube. Só um segundinho, por favor. Vai levar de 2 a 3 minutos. Opa, nem levou 2 a 3 minutos. Vamos lá. Bom, conceitos diferenciados entre ética e moral. Esses dois autores tratam a conduta ética empresarial como normas e valores efetivamente dominantes em uma empresa,
se não me engano, a gente tratou disso na última aula. Tá? Esse livro ele parte de uma abordagem individual para uma abordagem empresarial, para depois falar sobre ética profissional em si, coisas relacionadas à contabilidade, por exemplo. E esses valores efetivamente dominantes, eles têm a ver com essa conduta ética empresarial. A gente chegou a deixar isso bem claro aqui sobre determinar a influência que as organizações fazem sobre os indivíduos. Acho até que foi a nossa tarefa da última aula. Quais seriam esses valores dominantes? Honestidade, respeito à concorrência, estabelecimento de preço justo para os clientes, são exemplos que o livro dá. Tá? Então, uma determinada entidade teriam, pelo menos hipoteticamente, alguns valores dominantes. E em algum desses períodos passados, eu tinha citado como exemplo a Lava Jato, que tinha... Estou falando se eu sou contra ou a favor de Lava Jato, mas foi um caso específico de uma questão policial que teve com a Lava Jato. Um dos integrantes da equipe do governo da Lava Jato estava cometendo alguns tipos de problemas que a própria Lava Jato estava investigando. Então, essa equipe que fazia parte, essas pessoas que faziam parte da equipe que atuava na Lava Jato, não poderiam jamais ter, digamos, desvios de conduta como esses, né, de praticar para a sociedade alguns problemas que a própria Lava Jato estava investigando. Então, essa ideia de ter alguns valores dominantes para determinadas organizações, eles são muito preferidos, são muito necessários para uma conduta ética empresarial ou organizacional, quando não é o caso de uma empresa. Então, a resposta a esses questionamentos, como esse aqui em cima, deve levar em conta se há o predomínio da lógica econômica na cultura organizacional. O foco dos negócios reduz-se ao retorno do capital investido pelos seus detentores. Existe uma questão de lógica econômica que atrapalha muito a lógica ética. Acho que no capítulo de introdução a gente comentou alguma coisa nesse sentido. E aí, quando a gente está falando de lucro, de expectativa de lucro, etc., lucro, como a gente sabe, né, diminuição das despesas do valor da receita. Então, quanto maior a despesa, pior, digamos assim, para esse tal do retorno investido aqui. Para que isso seja um retorno melhor possível, como é que isso aí impacta a ética, por exemplo? Não é só disso que eu vou falar, não, mas tem pelo menos essa questão de que se a empresa, se a organização investe em ética sobre essa questão da reflexão, de provocar essa reflexão, é um dos gastos que a empresa vai ter, que a organização vai ter. Então, sendo um dos gastos, em se investindo em ética, digamos assim, você teria uma tendência à diminuição do resultado, diminuição do lucro. Muito embora algumas abordagens, elas são não nesse sentido de percepção do resultado como diminuição de despesas em relação à receita, mas é um dinheiro gasto visto como um investimento da empresa e sendo notado pela sociedade como uma empresa mais ética. Eu comentei aqui sobre os prêmios que o CRC distribuiu, chamado prêmio, não, certificação, empresa cidadã. A sociedade tem sim uma percepção de que essas empresas não só são lucrativas, mas também elas são lucrativas com uma abordagem socioeconomicamente responsável, digamos assim. Ok? Então, quando a gente fala dessa lógica econômica aqui, né, alguns autores vão nessa linha, e o livro, na minha opinião, ele é claramente contra essa lógica econômica. Eu acredito que ele tem aí um viés mais socialista, mais preocupado com essas questões, então, por isso, ele está toda hora citando o tal lucro ético, a lógica econômica e tudo mais. Esse modelo de capitalismo vem sofrendo modificações ao longo dos anos. Em países mais desenvolvidos, a imagem do capitalismo não corresponde mais, em muitos aspectos, à do capitalismo clássico. Isso é uma crítica
a visão apenas do lucro, né? Apenas do retorno desse capital investido, quando essa lógica ética deveria estar acima da lógica econômica. Essa é a opinião do Vasquez, que está aqui sendo citado. Graças, sobretudo, ao arrebatador progresso científico e tecnológico das últimas décadas. Ou seja, ele está lembrando que o mundo está evoluindo tanto, por que não evoluiu nesse sentido também? Né? Aumentou consideravelmente a produtividade no trabalho. Contudo, ou seja, por outro lado, apesar das mudanças verificadas, essa da tecnologia, o cerne do sistema se conserva. Então, ele critica muito o cerne do capitalismo, né? O retorno do capital investido. Esquece a ética, deixa essas questões sociais de lado. A exploração do homem pelo homem, isso é um papo bem socialista, e a sua lei fundamental, a obtenção da mais-valia, que é esse retorno do capital investido aqui. Então, se você tiver uma determinada leitura crítica dessas questões, tiver curiosidade, etc., você pode ver que tem diversos traços bem próximos disso daí. Tá? Então, independentemente de ser certo ou errado, de uma determinada ideologia que a gente possa estar enquadrando aí para viver, etc., mas é um ponto de vista que o livro defende, tá? Isso está bem claro em algumas passagens, como essa daí. Então, ele faz, ressaltando aqui, né, menção à imagem do capitalismo, lembrando de novo, né, o ponto de vista do capitalista, sempre do retorno investido. Eu lembro aí que eu assisto a alguns vídeos sobre investimentos, acho que vocês sabem, eu leciono finanças pessoais, e tem investidor, por exemplo, que se preocupa um pouco onde ele está colocando o dinheiro. Por exemplo, eu tive um amigo que não investia em Taurus, por exemplo, empresa que fabrica armamentos, justamente porque ele estaria colocando dinheiro, desejando lucro numa empresa cujo produto mata pessoas, digamos assim. E tem pessoas que não estão nem aí por que atividade que a empresa desempenha. A única coisa que ele está preocupado é de que ele vai colocar R$1 para obter 5 em troca, ou ele vai colocar R$5 para obter 18 em troca, esse tipo de coisa. Então, apesar das mudanças verificadas, o cerne do sistema, ou seja, esse tipo de pensamento de não ligar muito para obter o lucro, que se faça qualquer coisa, esse aqui é o cerne que se conserva, ou seja, a exploração do homem pelo homem. Com base nessa visão, os valores dominantes seriam, vão vir aqui 3 valores, né? O lucro só poderia ser concebido na expropriação pelo capitalista de uma parte do valor produzido pelo trabalhador. Então, de novo, um discurso bem socialista, tá? E isso indica que provavelmente esses professores têm esse tipo de formação, esse tipo de atuação dentro das suas respectivas universidades. Quais seriam esses valores aí? Lucro, aumento de rentabilidade dos investimentos, domínio dos mercados. Então, esses valores dominantes, voltando aqui, né, retorno do capital investido, que é o cerne do sistema que está se conservando. Então, esse cerne do sistema está sendo expresso aqui nessa tríade, né? Lucro, aumento de rentabilidade e domínio de mercado. Então, é só isso que está na cabeça das pessoas, é a visão dos autores aqui. Cabe-nos questionar, então vem uma parte para a gente, quais os motivos que levam as organizações nas quais predominam esse tipo de visão propostas por Vasquez? Exigir uma conduta ética de seus funcionários? Então, tem uma dualidade conceitual aí. Eu, empresa, ajo de uma determinada maneira, então, eu, empresa, pessoa jurídica, mas como extensão dos pensamentos e ações do meu corpo diretor, as pessoas que estão mandando nessa pessoa jurídica, agindo de uma determinada maneira, essa que o Vasco está criticando, porém, eu, empresa, e todo esse corpo diretor aqui, exigindo dos funcionários a conduta ética. Então, essa dualidade é um dos pontos desse de reflexão que a gente deveria ter aqui lendo esse capítulo, né? Mas por que será que a empresa exige de mim uma postura ética se ela não tem essa postura de acordo com o que a gente está vendo? Essa é a visão dos autores. Os indivíduos são motivados a serem éticos em função da sua busca pelo bem e pela felicidade.
Então, isso que deveria nos motivar, né? Vamos ser éticos, por quê? Porque, sendo ético, digamos assim, eu serei feliz. Assim, a discussão ética seria cabível apenas para os indivíduos. Lembrando que aqui no slide anterior, ele está falando das organizações, né, e do questionamento sobre elas. Entenda-se organizações, a própria pessoa jurídica a comando das pessoas físicas que estariam no seu corpo diretor. As organizações, assim, então a Xiaoyi está dando essa ideia de que a empresa não era para ter uma postura ética, né, que está falando aí da ética empresarial. O papo é esse de ética. Isso é outra coisa, mas não é ética, essa é a crítica da Xiaoyi. As organizações, assim como todos os objetos produzidos pelo homem, não encarnam valores morais. Então, Aranha Martins, na mesma linha aí da Xiaoyi, está dizendo que essa questão de valor moral, como assim ética para a empresa, ética empresarial? Isso não existe, embora possam encontrar-se numa relação instrumental com esses valores. Então, essa relação instrumental, ou seja, que a pessoa jurídica, ela atua ou deixa de atuar por ordem das pessoas físicas. As ações no meio empresarial, quando não são motivadas pelos anseios humanos de felicidade e bem-estar, mas pela lógica da acumulação de capital do sistema capitalista, extraem desse modelo seus valores e objetivos. Então, de novo, esse Vasquez, com essa visão mais socialista, né, que fazendo essa colocação de que, pela lógica da acumulação do capital do sistema capitalista, ou seja, por essa abordagem pura e simples do lucro, a questão ética estaria sendo deixada em segundo plano. E a gente vai ver aí em algumas citações que, para o bem da sociedade, digamos, a lógica deveria ser o contrário. A lógica empresarial está a reboque da lógica ética, e não o contrário, que é essa crítica que o Vasco está fazendo. Então, ressaltando aqui, a discussão ética seria cabível apenas para os indivíduos. Para a Marilena Xiaoyi, não há algo que se possa chamar de ética empresarial, porque ética é algo para as pessoas físicas, para nós, né? Então, organizações não encarnam valores morais. Ações do meio empresarial, ou seja, o corpo diretor, através da pessoa jurídica, são essas ações, estariam agindo nessa lógica aí da acumulação de capital, ou seja, indo numa direção, você não poderia ir para outra. Isso é antagônico. Algumas perguntas de prova costumam ser respondidas pelos alunos que sim, há o lucro ético, e eles dão até alguns exemplos, muitos deles, nas respostas às provas, citam suas próprias empresas, né, dizendo que lá se pratica, em princípio, as ações éticas e que sim, digamos assim, a operação da empresa vem depois que a ética está preservada, digamos assim. Conceitos diferenciados entre ética e moral. A importância da moral para as empresas, então, seria de reforçar os interesses do sistema econômico dominante na empresa. Um instrumento imposto pela sociedade para restringir as ações dos agentes econômicos, a fim de que façam exatamente aquilo que eleve o bem-estar de todos os indivíduos, mesmo que em detrimento dos interesses da corporação, entenda-se aqui o lucro econômico. Ele está colocando aqui que a importância seria, se seria, é porque não é. É uma crítica à maneira como a maioria das empresas, na visão dos autores, atuam no sentido contrário, digamos assim, de privilégio da ética, de colocar a ética em primeiro lugar, tá? Aqui é até destacado ética empresarial. A economia é que deve estar subordinada à ética, e não ao contrário. Acabei de falar isso agora, né? Para que a sociedade alcance o bem-estar necessário para todos os seus membros. Então, a visão do Arruda, que é essa visão defendida aí por esses autores, né, é de que a economia deve vir em segundo lugar, ou seja, a busca do lucro, digamos assim, né? Primeiro você desenha a organização para que as ações dela possam estar 100% mergulhadas em questões éticas, para que depois se pense
como isso pode ser feito e ainda assim ser lucrativo. Economia e ética são ciências autônomas, mas não independentes. A economia está subordinada à ética, como ele está deixando claro ali em cima, embora tenha liberdade para propor teorias. Como o fim ético é mais importante que o fim econômico, visão dois autores, e eu também não estou aqui colocando a minha opinião, só estou dizendo da coerência do texto, as políticas e o comportamento econômico dos agentes não devem ir contra a ética, é o que ele está pregando. Porque nesse momento iriam contra o próprio homem e contra a sociedade. Então, o que se espera é que as organizações, através de seus diretores, não, como está deixando claro ali, não levando em consideração uma ética empresarial, porque isso não existiria, mas que fizesse essa subordinação da lógica econômica à lógica ética, para, como ele está dizendo aqui, o bem da sociedade. Bom, economias e economistas, para servir a sociedade, não poderão ignorar a ética, mas deverão servir-se das normas morais éticas como norte e guia. Isso é um discurso bem, digamos, politicamente correto, né, como se deveria fazer. Eu acho que eu comentei na última aula sobre como a ética era estudada antigamente. Né? Você tinha um modelo de homem chamado homem puro, homem correto, etc. Em função desse comportamento esperado, você tiraria o seu comportamento. E as diferenças seriam os ajustes que você deveria fazer para que você se tornasse aquele homem bom. A ética não é uma limitação para a economia, ponto de vista dos autores. Do mesmo modo que uma estrada não é uma imposição para os carros. Antes, pelo contrário, sua função é facilitar que as pessoas cheguem a seu destino, mesmo que aparentemente seja uma limitação trafegar dentro da estrada e obedecer às leis de trânsito. Eu lembro que uma vez um amigo me falou, que eu estava no Exército na época, que os regulamentos, o Exército é muito cheio de regulamentos, os regulamentos são uma trilha, não um trilho. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer aí também, né? Você tem uma indicação de caminho para fazer, que você pode fazer uns certos desvios, digamos assim, não muito importantes, mas que você tivesse esse centro, digamos, como uma referência, né? Não exatamente como uma coisa obrigatória, digamos assim. Neste livro, reconhece-se o papel da ética como norteadora da conduta humana, como ele está querendo dizer aqui, da estrada, né? Numa estrada a seguir, que não é exatamente uma limitação, quer dizer, você só pode ir daqui até ali por essa estrada, por esse trilho, né? Como o meu amigo me falou lá na época do Exército, mas como uma norteadora, quer dizer, é como se fosse um motor de... Como é que é o nome? Oh, meu Deus. Propósito. Tá? Como norteadora ou como propósito da conduta humana, bem como a necessidade para muitas situações de serem estabelecidas sanções capazes de restringir a vontade do indivíduo. As sanções aqui também são interessantes para fins de ética. Quando ele descumpre, por isso existem sanções, esse é meu bebê, quando ele descumpre os padrões éticos estabelecidos na sociedade. Então, quando a gente está falando de ética e moral, obviamente a gente vai estar falando também de código de ética, em se tratando de um código, num raciocínio parecido e não igual ao das leis, nós precisamos ter sanções. Então, se a gente fosse fazer algum tipo de experiência aqui na turma, bolando um código de ética, por exemplo, para que a gente pudesse cumpri-lo, a existência desse código precisaria prever as sanções, porque não faz sentido você dizer o que é para fazer e o que não se pode fazer se não houver punição para isso, são as sanções. Então, simplesmente falar assim, não se pode chegar atrasado, não se pode faltar, não se pode isso, não se pode aquilo, e não existirem as sanções, não há, assim, efetivamente uma ideia de que aquilo vá ser respeitado. Então, existe uma grande necessidade de haver sanções
para que haja um código, para que haja uma maneira, digamos assim, positiva de um determinado cumprimento de regras. Bom, chegamos então à última lâmina. Essa aqui, no caso, então, foi a última, eu tinha que ter lembrado disso, né? Então, só ressaltando aqui essas questões das sanções, elas são muito importantes quando se trata de código de ética, quando se trata de leis por aí. Então, só lembrando que eu tinha falado lá no início da aula, eu vi que algumas pessoas chegaram depois. Nós vamos, na próxima aula, falar sobre o capítulo 2, virtudes, valores e conflitos de interesse. Quinta-feira, agora, não será a nossa próxima aula. Nós não vamos ter aula de ética. Eu liberei a turma de finanças pessoais, passei para eles uma tarefa. A turma de ética, como a gente tem um enquadramento bem mais reduzido, não há necessidade desta quinta-feira da gente deixar tarefa aqui. Então, a gente interrompe aqui, retorna na próxima terça-feira, dia 7 de dezembro, com o capítulo 3, e aí a gente dá prosseguimento, tá bom? Eu queria saber se tem alguém com alguma dúvida que eu possa tentar resolver agora. Tem algumas perguntas aqui, eu acho, ou coisas. Onde estão os slides? Não tem. Normalmente, quando alguém pede, eu envio. Alguém tem interesse de receber esses slides? Opa. Então tá. Eu vou tomar nota aqui e enviar slides. Como essa é a nossa segunda aula, eu vou enviar, assim que eu acabar aqui, eu vou enviar no e-mail os slides da primeira aula e dessa daqui, tá bom? Então, lembrando, eu não vou ter condições, eu vou estar num treinamento, eu não vou ter condições de mandar um e-mail dizendo que não vai ter aula. Tá? Eu vou ver se eu coloco agora no corpo do e-mail, lembrando para a galera que não tem aula na quinta-feira. Pessoal, muito bom término de semana. Até próxima terça-feira, se Deus quiser. Boa noite para todo mundo.